Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Mentoria Ribeirão. A semana começa com um feriado e o convite é para a reflexão. Tem quem diz que a gente precisa aprender muito para poder celebrar a consciência negra. Tem quem diz que a gente já avançou bastante. E tem muitas pessoas que não pararam para pensar sobre isso. O convite está feito e você vai pensar com a gente ao longo dessa nossa 1h30 sobre a consciência negra. Você é nosso convidado, a gente já está aqui, só falta você chegar. Apesar dos 135 anos da lei que deu fim à escravidão, o racismo continua presente nas estruturas sociais e institucionais deste país. E é manifestado pela falta de oportunidades para pessoas negras, por baixa remuneração, pelas tentativas de apagamento da cultura e da participação africana na construção da nação brasileira e pelo epistemicídio acadêmico de negros e negras, entre outras formas de apagamento e de violência. No mês de novembro, celebramos a Consciência Negra, sendo dia 20 de novembro uma data que relembra as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão provocada pela escravidão. Essa data refere-se à morte de Zumbi, importante líder do Quilombo dos Palmares, situado no Nordeste do Brasil. O Dia da Consciência Negra também não nos deixa esquecer de que este país é marcado pelos quase 350 anos de duração da escravidão e do tráfico das populações negras da África para o Brasil. Para discutir esta questão histórica, o Mentoria Ribeirão convidou André Luiz da Silva, servidor municipal, advogado e radialista. José Antônio Lages, historiador, professor de história, com formação e especialização em teologia e doutorado em ciências da religião. Marcelo Domingos, enfermeiro, mestre em ciências e doutorando em saúde pela USP e especialista em saúde da população negra. E Márcia Mendes, juíza federal do trabalho, titular da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto. A nossa bancada hoje é diversificada porque o tema exige. Num país em que a língua é preconceituosa, imagina o restante. Escravizados ou escravos? Esse já é um bom debate para a gente começar sobre o ponto de vista da história. Lages, a gente vem se corrigindo com o passar do tempo. O nosso jeito de pronunciar se alterou. Antes a gente tinha muito critério para identificar as pessoas como negras, depois elas próprias foram reivindicando o lugar de preto, porque a cor é branca, negro é a raça, e a gente começou a mudar um pouquinho o nosso modo de refletir sobre o ponto de vista histórico. Antes a gente falava escravos, hoje a gente fala com mais rigor escravizados, porque ninguém é livremente escravos, ninguém se coloca como escravo. Se assim está, se essa posição ocupa, é porque alguém o colocou na condição de escravizado. Historicamente, a gente ainda tem que aprender até com as narrativas passadas. Boa noite, seja bem-vindo. O processo histórico, ele acompanha, inclusive, essas mudanças que vão acontecendo em nível da mentalidade das pessoas. E é óbvio que a língua reflete muito isso. Então, quando você abre aqui o programa de hoje, dizendo que para a gente festejar o Dia da Consciência Negra é necessário conhecer muito, é esse conhecimento que nos desperta exatamente para esse processo permanente de mudanças. Por que hoje nós falamos escravizados e não escravo? Porque realmente ninguém nasce escravo. A escravidão é uma relação econômica até, uma relação social que se estabeleceu em alguns momentos da história, E aqui no Brasil nós fomos muito marcados pela escravidão no período colonial e mesmo depois. Quer dizer, o Brasil foi o último país da América Latina que aboliu a escravidão. Então a gente tem que ressaltar essa questão muito recente que a gente acaba tendo uma herança que permanece até hoje, muito próxima de nós. Então, acho que é isso. Acho que a própria linguagem ela vai evoluindo na medida em que esses conceitos vão sendo discutidos pelos próprios movimentos, movimentos ligados aí à questão étnico-racial, à questão do movimento negro, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto mesmo, muito forte, muito presente aqui em todos os momentos. E, por outro lado, a gente percebe também que hoje
nós realmente já avançamos bastante nessa questão, mas falta muito ainda, né? Falta muito ainda, principalmente políticas públicas nessa área. Nós temos uma legislação já presente, né? Mas que não é aplicada ainda, como a 10.639, né? Que exige o estudo, o conhecimento da história afro-brasileira e indígena nas escolas, né? E, infelizmente, ainda não temos isso, assim, nem talvez em 20%, 30% dos nossos alunos, né, sendo atingidos por essa política, né? Então, acho que tudo isso nos faz refletir bem, né, bastante essa data da consciência negra. Tudo isso nos leva a realmente a refletir, como você bem propôs aí no início do programa. Bem, ainda ficando nesse campo da língua, o verbo também nos entrega. É muito comum a gente se autodeclarar não racista, mas na prática a gente acaba pensando, a gente acaba se comportando como tal. O André tem uma história de militância, né? André já ocupou a vereança em Ribeirão Preto, advogado, liderança junto aos servidores, né? Quando você olha para trás, o que a gente tem para celebrar no dia de hoje? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, primeiro a possibilidade de debater com amplitude, em todos os canais de TV, nos jornais, nas emissoras de rádio. Talvez esse seja o ano em que mais se debateu, mais se deu visibilidade ao tema, mas realmente um dos problemas básicos é a pessoa racista não se enxergar ou não se aceitar como racista e criar mecanismos para que isso não transpareça. Ontem eu conversava com um amigo, inclusive num outro programa. O negro de alma branca era uma das maiores agressões que nós sofríamos, e a pessoa queria, não, você é diferente, você é bonzinho, você é educado, você é limpo, você é um negro de alma branca. Então, a linguagem realmente ela é muito cruel, porque, principalmente nos primeiros anos, é colocado na sua cabeça, ou tentam colocar na sua cabeça, que você não é, que você não pode e que você não consegue. E isso vai se reproduzindo na escola, no mercado de trabalho, nas relações familiares, em todos os segmentos da vida da pessoa. Ter consciência, se auto-enxergar como negro, também é um exercício. Conheço várias pessoas que tinham essa dificuldade. O IBGE, quando classificava, quando ouvia, existia mais de 40, 50, o Lages até me ajuda nisso, era o moreninho, era o mais clarinho, era depois das 5. No imaginário das pessoas, um modo de, você não é, ou da pessoa fala assim, eu não sou. E isso vai isolando o negro, vai o colocando sempre na qualidade de diferente, de excluído, e é o nosso exercício, é o nosso desafio cotidiano mudar essa realidade. É claro que a gente está falando de muitos anos de uma prática preconceituosa, e mesmo que a pessoa esteja se esforçando para não mais agir assim, acaba sendo influenciado pelo cotidiano ou pelas antigas e velhas e inadequadas referências. Mas o caminho da reflexão é exatamente esse, né? Como é que a gente muda essa chavinha? Como é que a gente, de fato, não só verbaliza não ser racista, mas como tem comportamentos? Algumas iniciativas têm buscado transformações. Há pesquisas que informam de que quando numa família uma primeira pessoa tem acesso à universidade, ele muda a realidade da sua família toda, daí para frente. E quando a gente olha para as universidades, a gente tem lá números expressivos de muito mais brancos do que pretos. Quero entender com o Marcelo, ele que passou pela universidade, está no mestrado, já terminou o mestrado, está no doutorado, né? Já está avançando ali. Conta pra gente como é que foi essa experiência universitária. Só para começar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a toda a equipe do programa Mentoria. Gostaria de agradecer essa bancada maravilhosa, diversa, que tem aqui hoje. Bom, hoje é o dia 20 de novembro, um dia, como você iniciou, de bastante reflexão, de bastante importância, principalmente para não só para as pessoas negras, né, mas para as pessoas de outras etnias, de outra raça, cor, para que a gente possa refletir a construção do país, né, como que se deu o fato de que dos 500 anos, né, de Brasil que a gente passou a maior parte durante o período escravocrata. A gente teve recentemente uma abolição da escravatura que
que não ofertou nenhum tipo de inclusão do negro na sociedade. Então, isso é muito importante. Mas só que, dos anos 2000 para cá, começaram uma série de mudanças, principalmente por conta da atuação do movimento negro, e uma dessas mudanças a gente pode citar, por exemplo, no nível superior de ensino, as cotas raciais, que é a garantia de ingresso de pessoas negras, né, que vieram do sistema público de educação para ter uma vaga na universidade, que era algo antes que não tinha, né, chegava em torno de 7%, né, a 10% de pessoas negras no ensino superior. E hoje essa realidade está mudando um pouco, né, nas escolas, né, nas universidades federais, a gente já tem um grande número, um grande avanço. Eu sou da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo foi a que mais resistiu ao sistema de cotas, infelizmente, uma universidade ainda com uma visão muito elitista, mas só que quando a universidade adere, isso muda um pouco até a imagem, sabe? Os corredores, os lugares onde a gente vai, porque nesses lugares tinham pessoas negras, mas elas estavam nos serviços subalternos. Elas estavam limpando o chão, elas estavam no serviço de segurança, de vigia, e aí essas pessoas agora começam a adentrar na carteira, né, para estudar. Isso faz grande diferença, sim. Então, acho que das políticas públicas, recentemente, a gente teve um avanço muito importante, e é importante garantir não só o ingresso desse estudante, mas a permanência dele durante o ensino público. É mais ou menos por aí. Super importante a sua fala, a gente vai, né, esquartejá-la ao longo do programa para a gente entender direitinho a questão das cotas, as mudanças que a gente, de fato, né, está começando a assistir no Brasil de uma forma geral. Mas insuficiente. Mas vamos continuar celebrando o que tem para celebrar e ficar puxando com muita força aquilo que a gente precisa trazer para os dias de hoje. Ainda terminando essa rodada falando a respeito da língua, a respeito do lugar, né? A filósofa brasileira Djamila Ribeiro é autora do livro Lugar de Fala, que é trabalho de pesquisa dela, acadêmico, já esteve em Ribeirão várias vezes falando sobre esse tema. Ela vai defender que durante muito tempo, né, a comunidade, né, afrodescendente brasileira acabava sendo representada por falantes brancos. E a pergunta é exatamente essa: por quê? Por que eles não podem ocupar os seus lugares de fala para serem representados por si mesmos, para que possam contar e referenciar a sua própria trajetória, a sua própria escola? Doutora Márcia, em relação a esse lugar de fala, né, qual é a posição hoje em relação a brancos e pretos, né, sobre essa representatividade? Brancos estão mais ouvintes, pretos estão mais falantes, esse lugar de diálogo está mais aberto se a gente olhar para o presente, comparando com o passado? Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Tá ligado, pode seguir. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito o convite. É muito importante estar nessa bancada hoje, nesse Dia da Consciência Negra, que, de fato, tem a cada ano aumentado a quantidade de discussão dessa necessária e fundamental discussão sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo. É uma discussão muito importante porque nós precisamos colocar o dedo nessa discussão no Brasil, num país que foi o último na América Latina a eliminar a escravidão. Esse sistema de trabalho obrigatório compulsório obtido mediante violência física. Então, é fundamental, eu agradeço muito esse convite. Acabar com o racismo é um trabalho, e trazer o preto para o lugar de fala é um trabalho demorado, longo. Sim, nós estamos ocupando mais espaços, seja no mundo do trabalho, seja na arte, seja na cultura, seja em todos os espaços públicos e privados, mas é um trabalho longo, demorado, ainda leva tempo. Nós tivemos aí muitos anos de trabalhos subalternos. Eu comentava mais cedo que eu fui uma menina que não vi mulheres pretas em trabalhos importantes, em cargos de chefia. Eu não tive nenhuma referência de mulher preta em cargos de chefia. Eu tive que me construir a partir de mulheres consideradas bonitas, brancas. Eu sou hoje uma juíza que me declaro preta, mas eu não tive uma juíza preta como referência. Eu tive homens brancos, héteros, cis, como referências. Eu tive que construir o meu caminho, e todas as vezes que eu falo que sou uma juíza preta, eu espero que meninas pretas estejam ouvindo, que possam ouvir e que consigam me ver como referência, porque foi uma coisa que eu não tive. Eu tive que brincar com Suzys e Barbies brancas, e eu não. Então,
essa dificuldade de pessoas pretas hoje estarem falando, se reconhecendo, né? O André falou mais cedo sobre a dificuldade, inclusive, do preto se declarar preto, porque ao longo de 340 anos de escravidão, falar que é preto era se reportar a coisas ruins, né? A dores, a sofrimentos, a viagens longas em navios negreiros da África para cá. Então, não se relacionava a raça preta, a raça negra, com nada de bom, né? O bom era ser branco, era ser europeu. Tanto que, quando a escravidão foi extinta no Brasil, por problemas econômicos e não políticos, não por questões de dignidade da pessoa humana, a raça negra não foi acolhida por políticas públicas, né? Ela foi deixada para trás. E os brancos europeus foram trazidos, eu estou dizendo isso do recorte do mundo do trabalho, os europeus foram trazidos e substituíram os negros. E aí até aquele processo todo de eugenia, de tentar clarear a raça negra com a mistura com a raça branca, que nasce aquela política de miscigenação, de que o Brasil não é racista, né? Espero que a gente até aborde essa história de o Brasil não ser racista ainda hoje. E sim, depois dos anos 2000, como foi dito isso, eu nos vejo mais em cargos de poder, de destaque. Mas, infelizmente, no recorte que eu venho trazer hoje, nós, embora sejamos mais de 56% da população brasileira, nós ainda ocupamos cargos subalternos, com salários inferiores, e quando o recorte se aprofunda na intersexualidade, nós, mulheres, ganhamos menos. Em trabalhos da marginalidade, ainda temos muito para caminhar ainda. Adriana, espero que nós continuemos conversando sobre isso. Com certeza. E, na verdade, é uma necessidade aparente e declarada de aprendizado mesmo. Alguns sabem que eu fui secretária de Cultura durante um tempo e, em 2009, no meu primeiro ano, tive um embate bastante produtivo e educativo e didático, porque eu achava que naquela posição bastava ofertar tudo a todos, que isso já não era racismo, até que representantes, em especial do Umirumilá, né, com destaque para o Paulo, me explicava que a gente está anos-luz em déficit, e esse déficit exige uma política afirmativa diferenciada. Não basta você fazer tudo a todos, você tem que garantir que as pessoas que não tiveram acesso durante muitos anos por uma repressão política, social, econômica, tenham mais acesso do que os outros que muito, de forma linear, vão ter aquele acesso. Então, são aprendizados que a gente precisa ir introduzindo no nosso modo de pensar e no nosso lugar de execução, né? Quem pode fazer as coisas precisa fazer com diferença, né, doutor Disseu? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco, muito obrigado pela presença, e a você que nos acompanha, que nos prestigia na segunda-feira, participe com a sua pergunta, com a sua opinião, com a sua sugestão. Eu gostaria de começar uma publicação feita pelo Senado da República, dizendo exatamente algumas falas que me antecederam aqui, de que o Brasil será diferente quando ele se reconhecer um país preconceituoso. Um grande órgão da imprensa faz uma pesquisa o ano passado e divulga que 81% dos brasileiros entrevistados reconhecem que o Brasil é um país preconceituoso. Em princípio, ao colher esse dado, eu posso concluir, então, que se a pesquisa estiver correta, 81% reconhecendo que o Brasil é um país preconceituoso, chegamos a esse grau de maturidade de que as pessoas brasileiras reconhecem que o Brasil é preconceituoso. Esse dado aumentou em relação à pesquisa anterior, essa pesquisa é de 22, a anterior era de antes da pandemia, em que 76% fazia esse reconhecimento. Mas a segunda pergunta que é feita aos entrevistados é o seguinte: você se considera preconceituoso? E 28% só se consideram preconceituosos. Não fica de pé, né, doutor Disseu? Então, veja, quando fala o Brasil é preconceituoso, talvez a pessoa responda com sinceridade. Sim, o Brasil é preconceituoso. Mas você é, eu não sou. 28%. Quando a pessoa não se reconhece como preconceituoso, então eu volto para a primeira fala. Me parece que o Brasil não se reconhece preconceituoso. As pessoas internamente não se reconhecem. E isso é importante. Mas também me parece que alguns respondem que não são porque não querem responder que são.
por uma questão de uma resposta politicamente aceitável. Mas também me parece que a questão cultural é tão maciçamente importante nesse nosso diálogo que a pessoa nem sabe que é preconceituosa. Que ela tem ações ou que ela tem falas preconceituosas, mas que ela não reconhece nisso o preconceito. E aí nós teríamos um processo educacional, até porque nós estamos falando em mudança de cultura, que é um processo educacional, como disse a doutora Márcia, que vai demorar muito tempo, mas que precisa ser feito. Não temos políticas públicas ainda adequadas, mas o que fazer, e essa é a minha pergunta finalmente, para que nós possamos caminhar para o reconhecimento sincero, honesto, de que somos um país preconceituoso para que possamos efetivamente mudar. Que sugestões vocês poderiam nos dar aqui para encaminhamento de ensinar as pessoas a se reconhecerem como preconceituosas, porque são. Se 81% reconhece que o Brasil é preconceituoso, então eu tenho que chegar a esse número, né? Vou aproveitar essa reflexão do Dr. Disseu, convidar você também para participar. Você pode responder a pergunta do Dr. Disseu aqui pelas nossas redes sociais, e a gente vai ter o maior carinho de compartilhar e deixar você integrar aqui nesse nosso debate. Vou inverter aqui a mesa, começar lá pelo Marcelo. Vamos pensar juntos, Marcelo, o que é preciso fazer para a gente sair desse impasse, né? O país não é, mas eu sou. O país não é. O país é, mas eu não sou, é isso. Essa pesquisa, né, que é trazida aqui é muito interessante, no sentido de que, durante muito tempo no Brasil, pós-abolição, principalmente depois do período escravocrata, em 1930, 1940, começou a mudar um pouco a forma do racismo no país, né? A gente passa de um racismo, né, que ele tinha as pessoas escravizadas, as pessoas que eram libertas, uma sociedade muito diversa, para um mito que é chamado mito da democracia racial, que é a ideia de que o país é um país plural, mas só que as mesmas opressões, a mesma hierarquia existente na escravatura permanece, né? Como a doutora Márcia falou, depois do período da escravatura, não teve uma política que inseriu esse negro. Então, ele é deixado à lado, à margem da sociedade. Mas só que, ao mesmo tempo, é vendido para o mundo, né, um país que é um país que existe uma harmonia racial, né? E as pessoas começam a comprar essa ideia de que o país é democraticamente igual racialmente. E isso perdura um tempo, e o movimento negro, principalmente o movimento negro unificado, né, ele vai bater muito na década de 80, né, na década de 70, em cima disso, de que o país não é uma democracia racial. Abdias do Nascimento é uma referência muito importante dessa época. E aí a gente chega, atualmente, numa mudança um pouco de paradigma, no qual as pessoas já reconhecem o racismo, mas não se reconhecem racistas, né? E aí tem, na minha opinião, assim, enquanto membro do movimento negro, enquanto estudioso das questões raciais, tem algumas linhas que explicam isso, né? Primeiro, a linha que vai mais em direção à mudança de Estado, né? Qual que é o papel do Estado, né? O Estado é esse ente, né, que, enfim, ele produz as políticas públicas, tem um executivo, os legislativos, o judiciário, e muitas vezes o racismo está tão incrustado que o Estado também começa a reproduzir esse racismo. Mas só que ele tem um papel muito importante de diminuir as desigualdades raciais. Então, pelo Estado, por essa via do Estado, é uma via muito importante de se fazer esse debate, né? Como que a gente pode avançar no sentido de não as pessoas apenas se reconhecerem racistas, mas ter uma mudança a nível societal. E tem uma outra linha que fala, não, a mudança tem que ser na cultura, né? Nos costumes, nos valores das pessoas. Eu acho que, em termos de valores, o brasileiro reconhecer que o país é um país racista já é um grande avanço. Então, isso não é negado mais, né? É impossível uma pessoa falar, não existe racismo no Brasil, mas só que tem um trabalho de se olhar para as suas atitudes, de olhar em sua volta. Tem uma coisa que a gente fala muito no movimento negro, que é o teste do pescoço, que é, né, levantar um pouco o pescoço e olhar em sua volta e contar quantas pessoas negras tem e quais posições as pessoas negras estão. E aí começar a se questionar, né? De onde vem o meu privilégio e por que eu tenho esse privilégio? Eu acho que é mais ou menos por aí, viu, doutor? E os números realmente mostram, né? Olha só, segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira, 54%, é de pretos ou pardos.
sendo que cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras, né? E olha aí, já fazendo aí um eco, né, da fala do Marcelo. Quando olhamos os números de extrema pobreza, a discrepância quase triplica. 73% são negros e 25% são brancos. Aqui a gente entra numa outra questão, que é a diferença entre a igualdade e a equidade, mas isso eu vou deixar para um pouquinho mais para frente, porque eu quero ouvir da doutora Márcia também a reflexão aqui trazida pelo doutor Disseu. Doutora Márcia, a senhora fica à vontade para levar a discussão para o mundo do trabalho, que é seu lugar de fala, e fique à vontade também para contextualizar sobre qualquer tema que estiver sendo colocado aqui na bancada. Obrigada. Quando o doutor Disseu falou dessa pesquisa, eu me lembrei que ela trata de um tema que os estudiosos chamam de racismo inconsciente. Eu sou racista, eu só não sei que sou. Porque se o país, cerca de 80% dos entrevistados reconhece que o Brasil é racista, que o país é racista, e só cerca de 20% reconhece que ser racista, não há pesquisa científica que bate. Os números não batem. Então, o que acontece é que eu não reconheço nas minhas atitudes uma conduta racista. Por quê? Porque existe o racismo direto, que é mais difícil de ser praticado no século XXI, porque há todo um comando normativo que veda isso, que proíbe, que sanciona, né? Hoje, a gente viu na abertura do programa de hoje, a mulher tratando mal e agredindo um motoboy, e ela foi punida por isso, né? Tem a injúria racial, tem a prática do racismo, e desde a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional tem uma legislação que proíbe. Mas tem o racismo indireto, que no mercado de trabalho, nas relações sociais que não sejam trabalhistas, também te permite fazer. Por exemplo, o caixa do banco preferir que seja branco, a minha babá eu prefiro que seja branca, determinadas categorias eu prefiro que sejam brancos. Então, tem o racismo direto, ostensivo, claro, que esse eu não tenho mais coragem de praticar. E tem o racismo indireto, aquele que eu nem reconheço que seja racista, por isso eu não me enquadro nessa categoria de racista, por isso 21 e 81 é um número que não bate. Então, e aí, quando eu não me reconheço racista e quando eu não entro no estudo, não estou aberto ao letramento racial, que é isso que a gente precisa fazer, é estar aberto. Eu não conheço tudo, nem eu conheço tudo, nenhum de nós conhece tudo sobre a luta racial. E se você branco não está aberto ao letramento racial, não avança. Não vai ter século que esse planeta sobreviva suficiente para a luta avançar. O que vai resolver no meu sentir? É você branco reconhecer a sua condição de branquitude. E branquitude significa você ter privilégios que eu não tenho, que ele não tem. Então, você sendo racista ou não, a raça branca tem privilégios sobre a raça negra. O privilégio de não ter sido barrado pela polícia só pela sua cor, só pela sua cor, de sua bagagem não ter sido parada no aeroporto. Eu digo esses dois exemplos porque, às vezes, o racismo não importa o valor do seu olerite. Às vezes, independente do que você ganha, o racismo aparece. Então, primeira coisa para mudar é você reconhecer que, enquanto branco, a branquitude te dá privilégios. Porque assim você vai admitir políticas públicas. Porque se você não reconhece sua branquitude, você não consegue concordar nem com as cotas, nem com as políticas públicas mais essenciais. E aí você vai dizer que é mimimi, você vai dizer que todo mundo tem que ser tratado igual, você vai dizer que é excesso, que o Estado está grande demais. Então, naquele racismo inconsciente que o doutor Disseu mencionou, que eu sou sem saber, é que a maioria não faz mais, no século XXI, o racismo ostensivo. Chamar de macaco, jogar banana no estádio. Isso a maior parte das pessoas não faz no século XXI. E quem faz tem que ir para a cadeia, é crime inafiançável, imprescritível. Mas o racismo inconsciente, esse delta entre 21 e 81, faz. E, às vezes, não sabe. Porque o letramento é fundamental e começa por eu reconhecer os privilégios da branquitude,
saber que, mesmo sem ser racista, eu tive privilégios, você teve privilégios, e aí, a partir daí, admitir que é necessário dar um caixotinho um pouco maior para aquele que não teve as mesmas oportunidades que você. Consciente disso, você precisa, não basta não ser racista, no meu sentir, é preciso que você seja antirracista. Porque lá na Segunda Guerra, a resistência francesa criou uma expressão muito importante que eu costumo dizer aos meus colegas sobre não ser racista. A resistência francesa falava sobre os nazistas que, se numa mesa existem 10 pessoas e se assenta um nazista, naquela mesa tem 11 nazistas. E eu trago sempre essa expressão para o racista. Se uma pessoa chega e faz uma piada racista e você ri, ou se você não resiste àquela piada, você se tornou um racista. Então, não basta você não ser racista. É imprescindível que você seja antirracista. Então, esse delta aqui, entre 28 e 81, não basta você não ser racista. É preciso você reconhecer seus privilégios. E é preciso que você, como branco, e é preciso você lutar. Não basta você não achar que o preto não pode morrer nas mãos da polícia. É preciso que você seja contra isso. O racismo não é só quando ele é ostensivo, ele também pode ser indireto. Todas as formas de racismo são deploráveis e são criminosas, no meu sentir. Ainda compartilhando com vocês alguns números para intensificar o nosso debate, já Lages e André também vão falar aqui sobre o ponto apresentado pelo Dr. Dirceu. A taxa de analfabetismo entre pretos e pardos caiu em 2022 para menor nível, de 7,4. Mas, historicamente, os brancos, 3,4. Então, aqui a gente ainda tem também dificuldades. Isso porque a gente não falou do ensino superior, aonde é mais, mesmo sendo menos. Dá para entender? Aqui a gente avançou, mas está longe de chegar no lugar que possa ser chamado de ideal. Lages, como é que a gente vai encurtar esse caminho, entre não ser racista e ter um comportamento não racista? Adriana, veja bem o seguinte, ninguém nasce racista, né? As pessoas se tornam racistas por um processo de educação familiar. O que dá a eles esse caráter cultural. Exatamente. Na escola, né? Na convivência com os amigos, enfim. Né? Olha, para as pessoas deixarem de ser racistas, né? Eu acho que aí entra a questão da educação. Então, veja, se o racismo é uma construção cultural, você, para deixar de ser racista, precisa desconstruir esse processo, né? E aí eu tomaria o grande pensador, o grande revolucionário italiano Antônio Gramsci, né? E pelo conceito de revolução, né, que ele coloca aí nos seus escritos, a gente pode dizer o seguinte: seria uma grande revolução se nós pudéssemos aí inverter esses números, né? Já seria um passo importante nesse sentido, né? E para Gramsci, o que seria necessário nesse processo revolucionário de deixarmos de ser racistas? Exatamente educação e cultura. E aí eu vejo que já avançamos com algumas políticas públicas nesse sentido, né? Volto de novo na questão da Lei 10.639, está aí para ser cumprida, né? E cumpre aos movimentos negros, aos coletivos, às organizações aí antirracistas, né? A cobrança veemente, cotidiana, para que os órgãos públicos ligados à questão da educação façam cumprir a legislação, né? E eu destaco aqui também, Eliana, uma outra questão, aí pegando mais do lado da cultura, né? Como que, e você já deu rapidamente uma pincelada aí na sua fala anterior, né? Como que os atuais editais, por exemplo, de seleção, né, de projetos culturais, né? Eles destacam muito, enfatizam muito a questão, né, do déficit e, por isso, colocam critérios muito claros nesse sentido, né? Quando o projeto é apresentado por uma pessoa preta, quando o projeto tem uma proposta realmente de trabalhar nessa área, na construção do antirracismo, né? E aí eu lembro da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, o próprio edital aí do Fundo Municipal de Cultura, né?
editais recentes aqui em Ribeirão Preto que enfatizam muito, muito, muito essa questão, né? E eu acho que já é alguma coisa, é aquilo que a gente estava falando antes, quer dizer, já é um avanço, mas a gente precisa saber lá na ponta o que isso vai realmente alterar qualitativamente esses processos todos, né? E aí você traz para o debate essa discussão da igualdade com a equidade, né? A igualdade é todo mundo pode participar do edital. A equidade é você que tem uma história, né, de escravatura na sua trajetória, né? Você marca um ponto a mais, você vai chegar primeiro, né? É o caixotinho isso, eu vou que você estava falando. O caixotinho não pode ser do mesmo tamanho, né? E isso tem que ser expresso em todas essas políticas públicas, senão não vai dar certo. Não é essa questão de ser igual para todos. O edital tem que ser igual para todos. Até que um dia possa ser igual para todos. Sim, quem sabe a gente vai chegar... e vai demorar muito ainda. A gente tem que ter muito essa consciência da demora, porque são processos... É mais do que o dobro da história. Não é só o período vivido né, de escravatura. É mais do que o período vivido de escravatura. E olha que foram 350 anos para mais de escravidão. Então a gente tem que... tá jogando também com essas perspectivas históricas, inclusive. Né? Bem, a Graça corrobora aqui com a sua fala, viu? Ela diz o seguinte, olha, o trabalho educativo realizado nas escolas ajuda muito a formar cidadão livre de preconceito, mas o principal papel é da educação familiar. Com certeza, a gente fala sobre o papel da família daqui um pouquinho, porque eu quero ouvir o André debatendo, refletindo um pouquinho aqui da provocação do Dr. Disseu. O importante é conversar em todos os setores da sociedade. Comecemos pelo legislativo. Muitas vezes, quando você tenta discutir ou implementar qualquer legislação, existe uma resistência gigantesca daqueles que falam, não, mas aí você está privilegiando os negros. Aquele privilegiado que foi citado aqui, ele tenta ainda inverter e colocar que buscar a equidade você estaria privilegiando. Além de poucos eleitos, você percebe em todo o Brasil a perseguição muito grande a parlamentares nas câmaras municipais, no próprio Congresso. Por quê? Porque eles são combatentes, são militantes, eles colocam o dedo na ferida e muitos são até caçados, criam alguns mecanismos para tirá-los do processo. Marcelo, da saúde, existe uma política nacional de saúde da população negra. E vários profissionais da saúde resistem, porque eles falam, não, mas todo mundo é igual. Existem as doenças de prevalência negra, existem as estatísticas que apontam a falta de acesso, e quando tem acesso, o tratamento que não é o mesmo tratamento para o negro e para o branco, mas as pessoas, não, isso não existe, vocês estão sonhando. Em todos os setores, passando inclusive pela educação, porque uma das dificuldades de implementar a lei, a 10.639, é que vários professores não acreditam. Vários professores não querem fazer. E aí a gente emenda no viés religioso, na mania de demonizar as crenças afro, as crenças de origem negra. Tudo que é problema é o negro. Então, se você não conversa, se você não encara, se você não coloca o dedo na ferida, parece que a caminhada fica cada vez mais difícil. É uma maratona em que você saiu 10 quilômetros atrás, agora você está se aproximando e estão criando mecanismos para te amarrar, para que você não chegue, para que você não cruze a linha de chegada na frente. E se a gente parar para pensar ainda no campo da educação, doutor Disseu, a gente podia falar de Brasil, mas vamos falar de Ribeirão mesmo. O Farolete, através do Cristiano Pavini, fez uma leitura bastante criteriosa dos dados da educação em Ribeirão Preto, recentemente apoiados pelo Instituto 2030. Esse estudo tem sido ampliado para poder entender como é a realidade da formação e por que os índices do IDEB, por exemplo, não dialogam com o poder da cidade. A cidade tem um poder econômico, um poder decisório, um poder político que está aquém dos resultados acadêmicos da própria cidade. Mas, quando você vai funilando os estudos, você observa que a comunidade preta escolar tem tendo mais dificuldade de aprendizado. E aí, então, você vai ver a questão social. E se você insistir nessa formatação, como é que a gente vai mudar essa realidade? Porque eles vão continuar no final da fila. E, de novo, se a gente não trabalhar com um projeto de equidade no sistema educacional, a gente não vai fazer a reversão. E aí, então, esse número 2181 vai seguir nessa mesma forma, não vai chegar ao que o Laje estava sugerindo, a partir de Gramsci, que pelo menos
a gente inverta, né, de 81 para 21. Mas quero falar sobre saúde, já que você foi citado, Marcelo. Realmente, no campo da saúde, há uma necessidade de políticas públicas específicas. A gente está bastante deficitário nessa área? Sim, no campo da saúde, enfim, eu sou enfermeiro de formação, como foi dito no início do programa. Eu fiz o meu processo de mestrado pesquisando a percepção do racismo institucional, né? E aí foi em unidades de saúde aqui de Ribeirão Preto. Qual que era a pesquisa de saúde que eu fazia para as pessoas, né? Se em algum momento, em determinado momento, durante o atendimento em saúde da vida delas, elas tiveram, né, perceberam algum tratamento diferenciado, algum tratamento racista, e, por incrível que pareça, 75% das pessoas falaram que sim, né? Das pessoas negras entrevistadas, e das pessoas brancas também, elas têm uma percepção de que, como foi dito, número 81 aqui por cento, de que existe o racismo também no atendimento profissional paciente, dentro do consultório, que nem o André estava falando, no tratamento, na hora de dar um tratamento. Tem uma pesquisa, né, que ela não é tão antiga assim, ela é recente, que mostra que mulheres negras, na hora da anestesia lá do parto, elas recebem menos anestésico do que mulheres brancas. Porque, né, qual que é a explicação disso? No ideário, né, dos profissionais de saúde, a mulher negra aguentaria mais dor, porque ela está mais próxima do que é animal, né, do que é não humano, do que uma mulher branca. Então, na área da saúde, isso também se perpetua. Tem um conceito muito importante trazido pelo professor Silvio de Almeida, no livro que é Racismo Estrutural, que é o conceito de racismo estrutural, né, que explica um pouco essas relações. Tem uma outra pesquisadora importante que eu gostaria de citar, que é a Jurema Werneck. Ela é uma médica do Rio de Janeiro, ela participa da Anistia Internacional, né, diretora da Anistia Internacional, e ela escreve um artigo também falando sobre o racismo institucional, que é a incapacidade dos serviços públicos, né, do Estado de ofertar para as pessoas negras o serviço adequado, né, o serviço que elas necessitam. Recentemente, agora no dia 27 de novembro, foi comemorado o Dia Nacional de Mobilização pró-Saúde da População Negra. E nesse dia 27 de outubro, foi lançado um novo boletim epidemiológico de saúde da população negra. Um boletim que ele não era produzido desde 2015. Né? Então, hoje a gente está em 2023, depois de 8 anos, né, se refaz um boletim. E lá nele tem dados assim, importantíssimos das iniquidades que a gente chama em saúde. Então, lá tem dados, por exemplo, do que as pessoas negras morrem, do que as pessoas negras adoecem, as comparações, as taxas. E é muito interessante ver o andamento dos gráficos. Por exemplo, diabetes mellitus, que é uma doença assim, prevalente na população negra. Cada vez mais pretos e pardos, que é o que o IBGE usa para a classificação de raça-cor, eles estão morrendo mais por conta de diabetes mellitus, enquanto as outras etnias estão morrendo menos. Né? Então, tem dados assim, alarmantes, eu acho que denunciantes, para a gente observar e falar, não, existe, de fato, um racismo que a gente precisa combater, sobretudo na área da saúde. Nessa mesma linha de pesquisa, eu tive a oportunidade de ler uma que eu fiquei estarrecida, que era crianças em berçário, negras, eram menos abraçadas do que crianças brancas, quando a gente estava fazendo aí reflexão sobre o emocional da primeira infância, da educação infantil. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. E na escola também se repete. Ao longo da vida, essas questões dos afetos se repetem. Tem pesquisas assim. A professora Nilma Lino Gomes, por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante. Na UFTM, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem muitas pesquisadoras do campo da educação, sobretudo negras, que pesquisam essas relações de afeto existente, principalmente na primeira infância, nas primeiras séries, no ensino infantil. E aí os dados assim são cada vez, né, o toque no cabelo, o abraço, o pegar no colo, né, desde pequena as pessoas têm uma aversão a fazer isso com crianças negras que simplesmente nasceram assim, não pediram para ser negra, elas só nascem e elas têm que desde criança enfrentar esse racismo, e isso vai construindo o psicológico da pessoa ao longo dos anos, né? Isso vai construindo uma dororidade que Vilma Reis, ela cunha esse conceito, um sentimento, né, um banzo, um sentimento muito ruim em viver numa sociedade que não gosta de você por conta da sua cor. E aí isso vai se perpetuando. Então,
na saúde é assim, né? Na educação também o racismo está presente. Na segurança pública nem se falar, né? Os jovens negros que estão sendo exterminados, né? Então tem muitos dados assim que mostram isso. Bem, tem uma pergunta aqui, doutora Márcia, eu vou lhe atribuir, quem fez foi a Ariadne, ela diz o seguinte, falando de cotas, né, teve mudanças recentes e pergunta se vocês sabem, vou deixar essa pergunta aqui, mas ela diz assim, mais negros, pretos em cargo de liderança no futuro deve ser resultado das cotas de hoje? A gente está vendo uma mudança, ela não é tão expressiva quanto deseja a esse Brasil não preconceituoso, ou seja, um Brasil menor, mas esse Brasil não preconceituoso deseja que nos dias de hoje esse número fosse diferente. Não é o caso ainda, mas pensando de hoje para o futuro, a política de cotas, de maior acesso, né, da comunidade preta e parda na universidade, vai reverter esse número de futuro? Obrigada pela pergunta, pela oportunidade de abordar esse tema. O objetivo final de uma política pública de cota é esse, né? Ao fim e ao cabo, o que se pretende com a inserção da população negra nas universidades, através da política de cota, é que ele ocupe os espaços de poder, ocupando cargos públicos, indo para ser professores universitários. O objetivo da política de cota é oportunizar a população negra ocupar esse espaço. Até agora nós temos falado sobre toda a dor da população negra, que é legítima e tem mesmo que ser falado, que foi um período de muita dor mesmo, mas o que o negro quer, o que a população negra quer, reivindica, é conquistar o espaço, né? Porque nós somos 56% da população. E a política de cota busca isso, né? Nós não conseguiremos isso buscando sem um espaço privilegiado. E é aquilo que eu volto a dizer, se você não reconhecer sua branquitude, você não vai concordar com a política de cota, com o nosso banquinho um pouquinho maior, com o nosso caixotinho um pouquinho maior. Então, a resposta é sim, a política pública tende a proporcionar que a população negra venha ocupar esses espaços de poder. E eu sou juíza federal do trabalho, né? Fui apresentada no início do programa. O tribunal onde eu atuo, os concursos já contemplam cota para negros. Eu não entrei por essa cota, eu sou uma juíza antiga, não tinha cota ainda, mas alguns colegas já entraram, então, daqui a pouco, esses meus colegas estarão em cargos de desembargadores. A ideia é essa, né? Política pública afirmativa para levar a população negra a esses espaços que são nossos também. A Ariadne comenta das mudanças. Salvo engano, a ministra anunciou ontem 30% de cargos de chefia no governo federal. Então, para a ocupação já de um sistema de cota que não somente universitário, mas também de comando político. Porque, né, tem a história da ascensão. Muitas vezes você tem todo o qualificativo, você está pronto, você está preparado, mas quando vai no momento da ascensão, ainda tem mais um filtro racista ali. Então, essa possibilidade da cota também para os cargos de chefia, eu acredito que é um avanço interessante. Aproveitando essas duas últimas falas, né? Uma grande loja de varejo aqui do Brasil fez um curso interno para preparar os seus funcionários, os seus colaboradores para ascensão a cargos de chefias. E, ao fazer isso, ela permitiu que se inscrevessem para esse curso de preparação interno que eles fizeram lá, os colaboradores negros. E, por incrível que pareça, houve uma medida judicial para dizer, na Justiça do Trabalho, houve uma medida judicial para dizer que esse curso feito por essa loja só para negros, ele era inconstitucional, porque estava discriminando os brancos. A senhora, por certo, deve conhecer esse fato, ele é um fato... E isso, acho que, imagina que a empresa depois teve que ir a juízo se explicar por que ela foi fazer isso. E ela explicou muito bem, porque ela fez uma estatística, percebeu a quantidade de colaboradores pretos e brancos e a quantidade de pretos que exerciam cargos
de gerência, de subgerência, e era infinitamente menor. Então, a ascensão dentro da empresa era majoritariamente branca. E por isso ela fez esse curso para preparar os pretos, os negros, para que pudessem ascender. Mas isso acabou gerando uma repercussão entre o empresariado. Falou, puxa vida, né? Eu queria que a senhora narrasse um pouco esse fato, que é um fato da Justiça do Trabalho, e como é que acabou isso, se a senhora pudesse nos dizer. Eu volto a dizer, isso é a falta do homem e da mulher branca não reconhecer os privilégios da sua branquitude, né? Quando eu reconheço os privilégios da minha branquitude, eu percebo a necessidade das políticas públicas e privadas de ascensão. Então, na verdade, essa ação foi sem êxito, não teve êxito, porque há discriminação positiva e negativa. As cotas são uma modalidade de discriminação positiva e que a Justiça do Trabalho acabou reconhecendo a possibilidade e a justeza da sua realização. Então, a ação foi sem êxito, perdeu, foi improcedente, mas eu lamento que ela tenha acontecido e que tenha levado tanta discussão nas redes sociais, tanta gente achando um absurdo esse tipo de política. E eu queria fazer um link. Na quinta-feira passada, o Diese soltou uma pesquisa chamada As Dificuldades da População Negra no Mercado de Trabalho, que traz uma série de informações sobre a raça negra, das dificuldades que ela enfrenta. E eu queria ressaltar duas coisas muito importantes. Primeiro, a boa notícia, que é o Diese que é o IBGE voltar a fazer pesquisas, isso é bom. E a má notícia é que, embora ela faz o recorte do último trimestre, do segundo trimestre de 2003, embora a pesquisa do PNAD aponte uma melhoria na economia do país, essa economia não reflete em coisas boas para a população negra. Os recortes que eu vou trazer, o rendimento médio mensal da população negra, homens e mulheres, só no que tange a trabalhadores domésticos, e domésticos é um feixe grande, né? Trabalhadores domésticos, seja copeiro, faxineiro, jardineiro, motorista, a empregada doméstica, lato sensu, é 16% menor do que o trabalhador doméstico branco, homens e mulheres brancos. No geral, o trabalhador negro ganha 39% menos do que o trabalhador não negro. Então, ainda que a economia melhore, ainda que o tempo passe, ainda que as coisas melhorem, ainda assim a população negra no mercado de trabalho ainda tem muito que construir. Se nós formos ver a outras questões relacionadas à discriminação, vamos ver o critério da desocupação. Quantos homens e mulheres negros estão desocupados? A taxa de desocupação de mulheres negras beira 12%, enquanto de não negros é de 6,3%. Então, qualquer recorte que você vai fazer, o recorte de cargos de chefia, já que o doutor Disseu falou aí dessa política privada de uma empresa aí, uma grande empresa de varejo, nós somos cerca de 56% da população brasileira, mas pouco mais de 2% de nós está em cargo de chefia. Então, o que nós precisamos fazer é incrementar, valorizar, parabenizar políticas públicas e privadas que façam com que essa maior parte da população tenha um reflexo, uma correspondência em cargos de chefia. E outro recorte é que a população negra está majoritariamente em cargos desqualificados, consequentemente, em salários mais baixos. E entre negros, homens e mulheres, quando estão ocupados, 46% dessa população está em salários, em atividades marginais, eu quero dizer, sem carteiras assinadas. Marginais, eu digo no sentido, a palavra ficou ruim. À margem da lei. À margem da proteção. À margem da proteção. E um empregado à margem da proteção, no momento da sua atividade útil, ele vai estar à margem também na aposentadoria, na velhice. Então, ele está à margem no momento produtivo, ele é um adulto à margem, ele vai ser um idoso à margem. Então, é um problema para ele, porque a partir do século XIX, o trabalho
ganha a centralidade da dignidade. Então, é um homem sem dignidade, uma mulher sem dignidade, é um problema para ele, para a família, para a sociedade, para o Estado. Então, essa pesquisa feita pelo DIEESE, esse boletim, mostra uma situação muito ruim para a população no mundo do trabalho. Então, por mais que avancemos, a situação ainda é muito ruim. André? A fala da doutora Márcia é um reflexo do 14 de maio de 1888. Porque o negro veio para o Brasil para trabalho. Trabalhar de graça. No dia 14, liberto, com a possibilidade de remuneração, vem o europeu. E ele fica excluído. E o emprego que ele arruma é o pior emprego, ganhando os piores salários. Do dia 14 de maio de 1888 até hoje, 20 de novembro de 2023, parece que o reflexo continua. Parece que o 14 não acaba. Vamos e esse é o nosso esse desafio. 13 de maio, aproveitando, Lages, que a doutora Márcia também já trouxe reflexão sobre isso, né, de a gente achar que foi um ato solene, né, uma coisa sublime na liderança política naquele momento. E, de fato, o que nós temos é a economia empurrou a decisão. Era a melhor decisão econômica, né, era libertar os escravizados naquele momento, exatamente porque a gente já tinha aí um outro desenho de desenvolvimento econômico. Mas não há política pública de acompanhamento. Né? Vamos falar um pouquinho da região dentro dessa lógica, porque eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que moram na Colônia Preta, ali na Cruz das Posses, aqui em Sertãozinho, e a Colônia Preta, o espaço em si, ele foi montado exatamente num período histórico em que Francisco Schmidt, então, fazendeiro, né, com muitas propriedades, ele destina um pedaço de terra e aí surge a Colônia Preta aqui em Cruz das Posses. Hoje eles têm ali um trabalho realizado. É um pedacinho pequenininho de uma ação, né, de acerto de contas, né, que podia ser feito, mas que a gente não tem essa modelagem no Brasil como um todo. Não é o que acontece no Brasil como um todo. Então, eles perdem a condição de escravizados, mas de longe não usufruem da liberdade. De longe eles não usufruem, né, das possibilidades ou do universo de oportunidades que uma pretensa liberdade poderia dar para ele. E a gente vem desse reflexo até o dia de hoje. Adriano, o 13 de maio de 88 realmente não passou de o desfecho de uma crise econômica, como você bem destacou, né? Era impossível se manter o trabalho escravo, né, no Brasil naquele momento. E, claro, tinha implicações políticas muito sérias, tanto que um ano após a abolição você tem a própria queda da monarquia com a proclamação da República, né? Então a gente percebe que o 13 de maio era muito mais de interesse dos próprios senhores escravocratas, né, do que dos escravizados. Tanto que você tem, antes da própria abolição, você tem toda uma série de outras leis anteriores, desde a própria abolição do tráfico em 1850, mas você tem a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, né, que eram tentativas de ir resolvendo a questão, mas sempre do ponto de vista dos proprietários, dos escravizados. Isso aí é que precisa, né, ser muito bem evidenciado, até nos processos aí de educação mesmo, porque eu lembro que quando eu aprendia lá no curso primário, né, esse período aí da nossa história, era muito enfatizado, né, o 13 de maio, por exemplo, como um benemérito ali da princesa Isabel, tanto que se considerava muito mais o 13 de maio do que o 20 de novembro. Se comemorava o 13 de maio, não o 20 de novembro. Né? Então veja que com o passar do tempo, com o avanço dessa consciência negra, com o avanço da própria pesquisa acadêmica sobre todos esses fatos, ficou cada vez mais evidente, né, que a abolição, como o André já destacou aqui, né, o 14 de maio, né, quer dizer, os ex-escravizados, no dia seguinte, os ex-escravizados foram simplesmente jogados à sua própria sorte. E daí a marginalização histórica, e daí o aparecimento das favelas, a expulsão da população negra para uma periferia cada vez mais distante, e assim por diante, né? Então é interessante, né, destacar essa questão aí de alguns pequenos arranjos, né, que a própria elite
escravocrata branca da época, como fez aqui o coronel Francisco Schmidt, né, com a colônia preta, né, lá em Cruz das Posses. E você tem outras questões, por exemplo, aqui mesmo em Ribeirão Preto, gosta-se muito de falar, a nossa Câmara Municipal aqui aprovou uma lei antecipando a Lei Áurea. Isso não aconteceu só em Ribeirão Preto, aconteceu em diversos outros municípios, em diversas outras províncias do país, e era sempre uma forma de se tentar resolver uma questão talvez local, né, ou provincial, num momento de crise profunda do país em função do problema da mão de obra, né? E aí, Adriana, é interessante que teve alguns recalcitrantes, né, alguns que não vão abrir mão, e eu lembro aqui do nosso João Franco de Moraes Otávio, né, que era um dos grandes, já cultivava uma imensa quantidade de pés de café aqui na região, utilizando o trabalho escravo, né? Era o dono, inclusive, dessa região toda aí da Fazenda Monte Alegre, que depois ele vende para o coronel Francisco Schmidt, né? Ele e os seus descendentes ali mais diretos, né, usavam largamente a mão de obra escrava em suas propriedades, e ele não abria mão disso, né? Ele lutou até o fim para, né, e no máximo assim, se vier uma lei que porventura eu tenha que libertar os meus escravos, é uma propriedade. Aí levanta-se aquele famoso direito de propriedade exigindo a indenização, o que não ocorreu. Por isso que eles viraram todos, né, republicanos logo após a abolição, né? Mas lembrando, inclusive, como que o João Franco, né, um exemplo local aqui da nossa região, era recalcitrante nesse sentido, de não abrir mão da mão de obra escrava, de lutar até o fim por ela, né? Um ano antes da abolição, isso é pesquisa recente de mestrado de uma professora, Carolina Valente, que investigou a origem da Vila Tibério, né? Vila Tibério, o Tibério é genro do João Franco, né? E ela descobriu documentos dizendo que um ano antes da Lei Áurea, o João Franco estava ainda negociando escravos aqui em Ribeirão Preto, comprando e vendendo escravos. Um ano antes, quer dizer, olha, ele não imaginava que teria nenhum risco pela frente de fazer essas transações, né? Então, veja que tem todo um acervo grande de conhecimento já em torno dessa questão, que nos leva, mais uma vez, a dizer, né, olha, precisa de conhecimento, né? Para sair dos 21%, né, é preciso conhecimento. Falta conhecimento na cabeça das pessoas para que as pessoas possam admitir que são racistas mesmo, né? Eu acho que a pergunta que precisa ser feita ao final de cada afirmação é por quê? Por exemplo, a gente falava aqui sobre as escolas, né? Quero recorrer aqui a esses números. A escola não vai bem, obrigada, no setor público, porque você admitir, né, que um estudante da escola pública retenha somente 34,4% de aprendizagem em matemática já é um indício de que a coisa não vai bem. Então, vamos pensar juntos, né? Por que será que um estudante, depois de acessar a escola, de ter aulas de matemática, na hora de avaliar o conhecimento, ele só reteve 34%? O número já não é grande. E se a gente perguntar, nessa mesma realidade, no campo do aluno preto, do aluno de raça negra, o índice cai para 17,3%. Aí a pergunta é, por quê? Né? Quando a gente faz a pergunta por quê, é que então incita aí essa reflexão, né, do lugar de fala, né, dessa realidade política e econômica brasileira, ribeirão-pretana, de tantos outros lugares, né? Quando você olha, por exemplo, para a sua sala de aula, né, tem lá 50 pessoas, 2 são negros, e aí a pergunta é por que, né, que somente 2 são negros? Se a gente começar a fazer essa pergunta, porque muito provavelmente a partir dela uma reflexão mais profunda se desenha para a gente poder entender esse processo. Entretanto, não é fácil, mesmo para quem esteja muito comprometido em fazer a coisa certa. Aí eu quero discutir com o Marcelo. Há mais ou menos uns 5 anos, Marcelo, isso foi tão marcante para mim que eu não consigo esquecer. Na Fundação do Livro e Leitura, da qual também faço parte, a gente estava num projeto de estudantes e eu conheci uma jovem de 17, 18 anos, preta e linda. E eu senti vontade de dizer para ela que ela era bonita. E me cerceei. Eu falei, sim, mas por que eu vou dizer? Ela pode achar que eu estou dizendo que ela é bonita porque ela é negra. Eu diria que ela é bonita porque ela é branca?
E fico com essa coisa na minha cabeça porque por diversas vezes a gente quer tomar uma decisão, mas se recolhe, né, com medo de ser a decisão incorreta. Como é que você vê esse processo de aprendizagem, de convivência entre brancos e pretos? Porque o lugar de fala também ele é muito importante para garantir que os negros se autorrepresentem, mas também eles tiram um pouquinho o nosso espaço de aprendizado para a gente continuar fazendo juntos esse processo. Porque a gente fica de dedos, né, para falar corretamente, para agir corretamente, né, e para poder fazer a inclusão correta. Né? Então, é um processo também delicado para quem quer ser correto e acaba não conseguindo. A pergunta é muito boa, assim, eu acho que é uma pergunta até polêmica, assim, né, com relação ao lugar de fala. Falando da Feira Internacional do Livro, a Djamila Ribeiro esteve na edição desse ano e ela pôde, enfim, lançar um livro dela, né, Cartas para Minha Voz, se eu não me engano é o título. Ela também teve em outros círculos de debate. E ela que conceitua muito bem essa questão do lugar de fala, ela diz que cada pessoa tem uma posição social, né? Cada um é um sujeito social que fala a partir dessa posição social. Na academia a gente fala muito sobre marcadores sociais, né? Então, o gênero, a raça, a classe, a corporeidade, a orientação sexual, isso vai formando um conjunto de marcadores sociais que te posiciona num poder ou não de fala, né? Então, se você é um homem branco, heterossexual, de classe média alta, isso, né, te coloca num lugar e quando você fala, você tem que compreender o lugar de onde você fala, de onde estão os sujeitos que você também está falando. Então, eu gostaria de trazer também, fazendo a referência da Djamila Ribeiro, para fazer outra referência, que é de um psiquiatra que já morreu, né, martinicano, da América Central, chamado Frantz Fanon. O Frantz Fanon, no livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, no primeiro capítulo, né, eu acho que depois do prefácio, ele tem um capítulo chamado O Negro e a Linguagem, que é mais ou menos essa dialética, né, que você deve ter vivido, né? Eu chego, eu falo, eu chego, eu não falo. E o Fanon, no Negro e a Linguagem, ele fala dessas relações, né? O sujeito branco, ao falar com o sujeito negro, ele toma uma outra postura. O negro, ao falar com o branco, ele toma uma outra posição, porque existem esses lugares de fala, né? Não é só quem emite o enunciado da fala, mas é também quem ouve o enunciado da fala. E aí tem todos esses cuidados, assim. Creio eu que hoje em dia a gente tem um avanço. Por exemplo, hoje em dia não é ofensivo chamar uma pessoa de preto, né? A ofensa vai estar no tom que a pessoa vai falar, né? Não em chamar o outro de preto. Tem muita gente que me pergunta, mas é negro ou é preto, né? Uhum. Eu falo, o IBGE definiu, né, que o conjunto de pretos e pardos, né, formam o negro. Uhum. Então, é aí que eu uso. Mas tem essa dificuldade das pessoas que passa pela educação, passa pela cultura, passa pela conscientização, em perceber que o outro não é um sujeito muito diferente de você mesmo, né? O Kabengele Munanga, que é um professor, né, aposentado da USP, o primeiro professor negro da USP, doutor honoris causa, ele vai falar que o racismo é uma ideologia que não se sustenta através da biologia. Não existe diferenças biológicas de um sujeito para o outro para falar que um outro é superior, o outro é inferior, que é aquela ideia da eugenia. Então, eu acho que é essa a questão. A gente, né, trazendo o Jurema Werneck de novo, né, a doutora Márcia estava falando sobre as dimensões do racismo institucional, estrutural, né, e a Jurema Werneck fala do racismo interpessoal, que é esse das relações. A gente precisa também de combater esse racismo interpessoal para que a gente possa chegar na outra pessoa sem nenhum medo de falar do cabelo dela, de falar da maquiagem dela, de tocar na pessoa, né, pedindo licença, e a gente possa ter mais relações humanas, né, que é o que a gente gostaria, né, como fosse. Maravilha. A Fundação do Livro e Leitura, aproveitando a oportunidade para citar, também parou para pensar qual era a posição dela, já que ela convida tanta gente para o debate literário. E aí a nossa reflexão foi realmente de que não estávamos fazendo o nosso papel. Era só olhar a lista de homenageados de 10 anos anteriores. Só tinha mulheres, homens, brancos. E aí a gente fez uma curva muito importante. Começamos com Milton Santos, foi o nosso primeiro grande homenageado, em que a reflexão era para discutir, né, o lugar de uma pessoa de tanta importância
de tanta notoriedade nacional e internacional. E aí, depois deles, a gente vem tomando cuidado com Carolina Maria de Jesus logo na sequência. Esse ano eu tenho que falar baixinho, porque ela ainda não recebeu o convite. Nós vamos fazer uma homenagem para a Sueli Carneiro. Então, né, a gente tem se aprimorado fazendo essa autorreflexão. E é por isso, talvez, que eu tenha começado o programa falando sobre reflexão. Como é importante a gente entender que não sabe, né, se colocar no lugar de quem precisa aprender e imediatamente depois que sabe, aí tem que mudar, aí tem que fazer a diferença. Eu preciso falar da Feira do Livro. Fala. Eu acompanho muito a Feira do Livro e nós vivemos um momento agora com grandes nomes negros participando, mas a mudança não é só por aí. Existe um momento histórico de Ribeirão Preto que, quando a periferia chega na Feira do Livro como visitante, existe um certo embate, um certo temor, mais segurança, mais viatura, mais polícia. E, nesse último ano, por exemplo, com a presença da CUFA em 2 espaços, movimentos periféricos, as batalhas de rima, a juventude preta, a juventude periférica presente e sendo protagonista. Foi fundamental até para o entendimento da população não negra, da potencialidade e da normalidade desse relacionamento. Isso é tão interessante você colocar, me permitam refletir um pouquinho sobre a Feira do Livro, já que a gente está falando sobre isso, é que também a gente, quando vai fazer essa reflexão, André, tem a ver com o que você fala, a gente fala assim, poxa, mas a gente nunca não convidou, a gente nunca fechou a porta. Por que eles não vinham? Porque faltava, inclusive, eles se verem ali. Então, quando a CUFA entra, ela faz esse chamamento e, de repente, a gente vê... E aí a gente está falando um pouco mais de periferia do que de população negra, porque a periferia também estava ausente na feira. Mas o convite estava sendo feito, mas não era legítimo, porque não tinha participação. Então, a participação é educativa e foi da participação que a gente conseguiu atingir outros números de frequentadores da feira. Então, tem um processo que não basta querer fazer, você tem que fazer do jeito certo. Tem que fazer do jeito participativo, do jeito com que as pessoas possam verdadeiramente se ver, se sentirem, né, e fazerem parte desse processo. Né? Acho que isso é extremamente importante. Doutora Márcia, sobre o ponto de vista legal, sei que não é a sua área de atuação, mas queria a sua reflexão. Nós estamos protegidos legalmente, né? A legislação no sentido de punir quem faz incorretamente, né, um ato preconceituoso, nosso conjunto de leis, né? A gente tem estatutos, né? A gente tem legislação nacional, alguns estados as suas, enfim, a gente tem um conjunto de leis que consegue, né, fazer ser infração um ato discriminatório, nas suas várias vertentes, discriminatório, de preconceito. Inclusive, recente houve um debate sobre o que era preconceito, né, o que a lei devia entender, enfim. Nesse sentido, a gente tem um arcabouço importante. Eu penso que sim, a legislação, o marco normativo brasileiro é bem abrangente, define como crime, agora recentemente equipara a injúria racial a racismo, que havia uma discussão muito grande, de forma a tornar a pena menos grave, mais branda para a injúria, e aí ficava a critério da autoridade policial, e aí nós tínhamos um problema, quase tudo enquadrava como injúria racial, quando na verdade era racismo. Então, eu penso que a partir da Constituição da República, fundamentos da República, a legislação infraconstitucional, nós temos um comando normativo muito robusto. É suficiente. Há países em que a população negra é mais respeitada com um comando normativo menor. O nosso problema não é de ato normativo. O nosso problema é uma consciência, é esse delta entre reconhecer o país racista e não se reconhecer como racista, essa falta de educação, essa falta de letramento, que eu acho que é com o tempo mesmo que vem, mas, do ponto de vista normativo, eu acho que nós temos um arcabouço jurídico bem robusto, suficiente. E penso que, para alguns, eu escuto sempre uma crítica de que é grande, é forte a penalização. Eu penso que não. É assim mesmo que a gente constitui barreiras para enfrentar o racismo. E, do ponto de vista da norma, o Brasil está no caminho certo. Parafraseando o poeta, é que só as leis não bastam, né? É preciso educação e letramento para que nós, enfim, conquistemos a democracia racial. Não o mito da democracia racial, mas a democracia racial de fato.
Bem, o doutor Disseu Daíra escreveu assim, olha, o que falar do racismo no futebol, né? A gente acabou falando que hoje é menor, né? Mas ainda é presente o suficiente para nos deixar bem envergonhados de sermos seres humanos, né? E ele diz o seguinte, o Vini Júnior se posiciona e é criticado, né? Será que ele é criticado justamente por não se calar? Bem complicado esse tema também, o senhor que é da área do futebol, doutor Disseu. Vou deixar essa para o senhor. Ele é do futebol porque quando o time dele chega, ele faz aqui maior auê da vitória do time dele, né? Até porque estamos em primeiro lugar na tabela do campeonato brasileiro. Eu dei oportunidade, agora tenho que ficar no silêncio. Mas olha, ele realmente foi escolhido como a vítima dos novos tempos na Europa, né? Mas quero fazer uma outra ligação. Vocês já mencionaram, né, que fomos o último país a conceder a liberdade aos escravos, mas o preconceito ainda existe aqui na América Latina como um todo, né? Inclusive no futebol. Nós temos episódios recentes de torcedores não brasileiros praticando racismo em estádio de futebol, né? E aproveito aqui, estamos já caminhando para o final do programa, para fazer aqui uma colocação ligando a sua pergunta para a doutora Márcia. Temos leis, mas as instituições jurídicas ainda não deram espaço suficiente aos negros. Nós não tivemos ainda, salvo o erro da minha memória, um procurador-geral da República negro, nós não temos nenhum ministro do Supremo Tribunal negro, temos poucos no Superior Tribunal de Justiça, e para ficarmos aqui no estado de São Paulo. As instituições também não foram chefiadas por negros. A minha instituição, eu sou procurador de Estado aposentado, a minha instituição fez 75 anos esse ano. Até a década de 80 não tivemos nenhuma mulher na chefia da instituição. De 1980 para cá, nós tivemos 5 mulheres como procuradoras gerais e 7 homens como procuradores gerais. E por coincidência, dos 7 homens procuradores gerais, 5 de São Paulo e 2 de Ribeirão Preto. E pela primeira vez na nossa história, precisamos demorar 75 anos, nós temos pela primeira vez uma mulher negra chefiando a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E digo que vai passar para a história não só por ser a primeira mulher negra, mas por ser uma excelente procuradora-geral, que já se mostrou de extrema competência, a minha homenagem à minha chefe. Muito bom. Nesse campo, André, aproveitando a sua ligação direta com o sindicalismo em Ribeirão Preto no campo do servidor público, nós não temos muitos bons exemplos para dar em termos de legislação nesse campo da equidade, pensando em Ribeirão. A primeira legislação chega com a minha passagem, porque eu fui o autor da lei de cotas no município, mas depois a implementação foi um caminho longo até por conta da comissão que tem que fazer análise, fazer os cálculos corretos, e também existe caso em Ribeirão de pessoa branca que se declarou negra para galgar. Aí eu tinha, olha, galgar eu queria que esse assunto não caísse, porque eu fico com vergonha. Isso é demais, né? Isso é demais. A gente já tem aí um saldo negativo e aí, né, as pessoas se credenciarem para o benefício do outro, né, é demais. Mas hoje ela está Hoje ela está em vigor. vigor. Hoje Ribeirão Preto tem legislação, mas, por exemplo, com relação às chefias, eu acredito que é uma oportunidade do governo municipal também acompanhar o padrão federal e valorizar. Se você olhar bem no quadro de servidores, mais de 10 mil, pouquíssimos em cargos de destaque, em cargos de chefia, e pessoas extremamente competentes. No campo cultural, Lages, a gente pode dizer, não sobre o ponto de vista do cultural modo de pensar, de agir, mas no cultural, expressão artística mesmo. A gente tem referências importantíssimas, né? Representatividades importantes, mas além de termos nomes importantes, na nossa literatura, na música, no teatro, nós temos militantes vindo de dentro da cultura que se posicionam, que requerem, né, na sua arte, a reflexão da consciência negra. Exatamente. Eu acho assim que... E às vezes, né, a gente pode observar muito isso através da mídia. Isso. Né? A gente tem uma mídia hoje, né, que às vezes até surpreende, né? Porque traz o pessoal do teatro, traz o pessoal da dança, o pessoal da música, né? E evidencia exatamente esses nomes, não apenas como produtores culturais, artísticos, né? Mas que é um pessoal que se engaja nos movimentos, se engaja
Aí, recentemente, por exemplo, né, nas questões políticas envolvendo oposição, situação, você vê o engajamento de muitos deles, né? E isso é interessante, Adriana, porque a gente percebe que essa pauta, né, não é uma pauta apenas antirracista, uma pauta do movimento negro, mas é uma pauta política que interessa a toda a sociedade. Eu acho que é interessante, né, destacar isso, né? Porque, e já foi falado bastante a respeito disso aqui pela banca aqui do Mentoria hoje, né? Como que questões que a princípio podem parecer de um interesse muito particular, de um interesse muito setorial da sociedade, não, eu acho que é de interesse de toda a sociedade, é de interesse, né? Porque assim a gente não vai realmente inverter esses números, a gente não vai chegar num patamar em que não seja necessário mais cotas, por exemplo, né? E olha que recentemente nós tivemos aí essa mudança da lei de cotas, ampliando, inclusive prorrogando o período de vigência, né? Estendendo para outros grupos da sociedade, exatamente nessa perspectiva. Então, essa questão dos atores, né, sociais, principalmente na área de cultura, a gente percebe muito aqui, mais recentemente no Brasil, né? Então, quando você tem uma ministra negra, quando você tem um ministro negro de direitos humanos ou da cultura, né, eu acho que isso aí representa muito, isso aí realmente expressa muito, inclusive, o andar da sociedade, o caminhar que a gente está travando aí, né, contra o racismo, contra o preconceito, né? São lugares de fala, né, que muitas vezes não são apenas lugares de fala sociais, são lugares de falas políticos. E tem aumentado muito vagarosamente os nossos representantes no Executivo, no Legislativo, destaco aqui o Legislativo, né, tem aumentado essa representação, né, do povo negro, apesar de andarmos ainda meio passo de tartaruga nesse ponto aí, né? Com certeza. Me ajuda a entender um processo, Marcelo, a gente já está indo para o encerramento, né? Dentro dessa lógica de promover a mudança que é necessária, a gente tem visto, e isso não tem como negar, que os veículos de comunicação, tanto do ponto de vista do jornalismo quanto do entretenimento, né, a presença mais frequente, né, da mulher e do homem preto, né, no telejornal, anunciando, na televisão. É provável que algumas pessoas coloquem como um mérito da própria direção. Na verdade, eu queria entender se como é que a gente entende, sobre o ponto de vista de ser uma vitória do movimento negro, se colocando como ator principal desse debate, né? Ou se é uma reflexão mesmo dos veículos, ou uma terceira, que aí ela não é bonita, mas eu não posso deixar de colocar, que é entendê-los como consumidores. Né? Quando vocês se apresentem como consumidores, né, o comercial prevê a mulher preta, o homem preto, porque ele quer que a mulher preta e o homem preto também compre aquele produto. Então, são 3 momentos diferentes que eu queria uma reflexão final, porque a gente já está terminando. Se esse processo é de compreensão, e aí, então, permitir trabalhar para, né, que os lugares sejam ocupados pelos homens e mulheres pretas é um processo natural. Se é uma representatividade vitória do movimento que se coloca e se posiciona, ou se é uma questão econômica mesmo, porque vocês ocupam, né, o mercado consumidor, assim como os brancos. André, é um pouco dos 3, às vezes mais um, mais outro, mas eu acho que é nessa linha. Eu vou citar a Feira do Livro porque é a oportunidade que, pelo menos o município de Ribeirão Preto, às vezes tem contato com grandes escritores, com grandes artistas. E aí teve uma mesa que eu participei lá no Teatro Dom Pedro, que foi com a Zezé Mota. E aí foi muito interessante ver a perspectiva dela, da representação da mulher negra na televisão, na época dela, e como isso mudou hoje em dia. Zezé falava que era sempre os mesmos papéis de escravizada, de empregada doméstica, né, aqueles papéis subalternos, quando não um papel de muita hipersexualização, né, que a mulher negra era muito hipersexualizada, o homem negro era muito hipersexualizado, ou era o bandido, o traficante, e aí isso muda um pouco, né, a questão da representatividade. E isso se alastra também para o meio de comunicação como um todo. Hoje a gente tem, né, apresentadores de telejornais negros, a gente tem, né, Mulher do Tempo, Homem do Tempo negros, e aí a criança que está assistindo aquilo na TV,
ela começa a poder imaginar para além, né, daquela realidade que é imposta a ela. Então, eu posso ser uma juíza, eu posso ser uma apresentadora, porque, né, as telenovelas começam a também a representar o negro para além do papel subalterno. E isso é muito importante. Mas aí tem a armadilha, que é a armadilha do capitalismo, que é a armadilha do consumo, né? Que às vezes a gente se questiona. Será que é uma estratégia de marketing de colocar as pessoas negras em certas posições só para que as pessoas negras tenham mais consumo, para que elas possam consumir esse produto? Olha, eu particularmente acredito que não é esse o mote. O mote é as pessoas negras cada vez mais estão tomando consciência, as pessoas brancas também cada vez mais estão tomando consciência do seu privilégio e está havendo uma mudança, né, na sociedade que permite com que as pessoas negras ocupem mais espaços de representação, né, sobretudo política, né, na mídia como um todo. Então, eu creio num avanço mais das pessoas negras, do movimento como um todo, do que ceder espaço ou do que um jogo de marketing. Eu acho que é uma luta, né? A gente tem, desde Zumbi dos Palmares, várias pessoas negras que lutaram para acessar os direitos, né? E aí a gente não pode deixar de lembrar que tudo é com muita luta, é com muito esforço. E é essas pessoas que vão lá nos debates sobre mídia, vão lá discutir a representação negra é importante, elas são as pessoas que eu acho que são, né, os panteões dessa luta. A melhor sensação que eu tenho dessas vitórias que a gente consegue ver de representatividade é aquele que abre o espaço, assim o está fazendo porque ele está sendo visto. E ele quer ser visto como alguém que está atualizado. E hoje estar atualizado significa integrar, significa abrir o espaço, significa fazer junto. Acho que esse talvez seja uma leitura positiva, mesmo quando ela não é 100%, né? Mesmo quando ela não é 100% positiva. Sim, exatamente. E aí eu vou para além, não só na mídia, né? Eu fiz uma lista aqui, enquanto a gente estava conversando, de escritores negros de diversos campos. Você citou Milton Santos, que foi um geógrafo magnífico, né? Mas a gente tem a Conceição Evaristo, a gente tem Carolina Maria de Jesus, a gente tem Machado de Assis, né? Que muitas vezes é representado como branco, mas ele é negro, a gente fala é negro. A gente tem Sueli Carneiro, Carlos de Assunção, aqui tem um monte de gente, um monte de modelo de pessoas negras positivas, né? Então, às vezes, a gente, né, que é do movimento negro, vai discutir sobre racismo, sobre consciência negra, às vezes lá vai o movimento negro falar de racismo, mas tem também coisas muito positivas relacionadas aos Rebouças, né? Se falar de André Rebouças, de José do Patrocínio, de Luiz Gama. Então, tem vários exemplos assim que a gente pode Carlos observar. Assunção, aqui em Franca. A gente tem Elisa Lucinda, poeta, que em Ribeirão Preto, numa plateia de quase 2.000 jovens, disse, emocionada, lacrimejando, né, que quando as pessoas se reúnem em nome da palavra, como era o que estava acontecendo naquele dia, uma revolução estava começando. E se a revolução é em nome da palavra, pode ter certeza que é uma boa revolução. A gente tem, sim, bons exemplos para celebrar, mas temos que continuar. O saldo é negativo e a gente precisa dar conta. A mim cabe só agradecê-los. Muito obrigada, Marcelo, doutora Márcia. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo participando aqui do programa hoje. Né? Importantíssimo esse debate, Lages, doutor Disseu. E você que participou aí de casa, né, acompanhando aqui a nossa discussão. A gente termina por aqui. Desejo para você uma ótima semana. E segunda-feira que vem a gente retorna. Até lá.